Estamos na campanha, né? Nas terças-feiras, nós estamos falando sobre restituição. E eu abri a campanha falando sobre o que é restituição. É uma definição muito clara, que é trazer de volta aquilo que lhe foi tomado. Trazer de volta aquilo que você perdeu. E que faz parte do propósito de Deus para a sua vida. E nós aprendemos tantas coisas a respeito de áreas da nossa vida que precisam ser restituídas. Situações que o Senhor quer trazer de volta e que depende de quê? De uma postura nossa, uma postura de fé, de um posicionamento. E hoje eu quero falar para você, o tema que eu quero trazer para você hoje é tempo de restituição. Diga comigo, tempo de restituição. Abra comigo a sua Bíblia. Lá em Joel, eu quero ler alguns versículos com você, para nós entendermos o que esse texto fala a respeito de restituição. Joel, capítulo 1. Primeiramente eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 4. Joel, capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Agora vamos lá para o versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram. E já não há alegria entre os filhos do homem. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados e os armazéns derribados, porque se perdeu os cereais. E aí nós vamos também para o 20. Também todos os animais do campo bramam, suspirante por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos. Agora nós vamos para capítulo 2. E eu quero ler com você o versículo 21 e o versículo 22. Não temais, ó terra, regozija-te e alegrai-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Vamos no 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros.
Comereis abundantemente, vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Eu quero começar esta palavra te fazendo uma pergunta para a sua reflexão. Você que está aqui, você que está em casa, você já passou ou está passando por algum momento difícil na sua vida? Eu quero que você olhe para a situação que você tem vivido hoje, os seus desafios hoje. Ou um desafio muito grande que você já viveu e que marcou você. Quando nós paramos para pensar sobre adversidades, uma das coisas que nós precisamos reconhecer é que as situações adversas fazem parte da nossa vida. E muitas vezes nós atravessamos momentos difíceis, momentos ruins, tribulações, adversidades, e que não avisam quando vão chegar. Quantas pessoas enfrentam uma enfermidade, o término de um relacionamento, um problema familiar, ou às vezes até financeiramente falando. Quantas pessoas vivem situações turbulentas na sua vida? E existem pessoas que nós olhamos para as situações delas e nós às vezes comparamos a nossa. Ou nós achamos que a nossa é maior, ou achamos que o do outro é maior. Mas todos nós vamos viver um dia mau na nossa vida. Isso faz parte da nossa trajetória. E enquanto nós vivermos nessa terra, nós vamos viver dias bons e dias ruins. Mas o Senhor nos chama a sermos gratos pelos dias bons e também a aprendermos com os dias ruins. Porque os dias ruins, as adversidades, elas acontecem na nossa vida com um único objetivo: nós vermos o manifestar da glória de Deus na nossa vida. Quando você passa por um momento de adversidade, querido, entenda, você está diante de uma oportunidade de ver o agir de Deus de uma forma sobrenatural, de ser fortalecido por Deus, de estar mais perto de Deus e de ser verdadeiramente agraciado por um milagre que só o Senhor pode fazer. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que nós percebemos é que Israel passou por um momento muito desagradável. A Bíblia diz que Israel era um povo que agradava o coração de Deus, cumpria os princípios, os mandamentos do Pai. Outrora eles estavam perto de Deus, mas de repente qualquer dificuldade que Israel atravessava, eles tinham essa facilidade. Eles viravam as costas para Deus, adoravam outros deuses, se desviavam de Deus. E aí era necessário Deus fazer o quê? Deus mandava a aprovação, testava o povo, livrava o povo, mostrava a sua glória. E aí o povo se voltava para Deus novamente. É interessante que isso também acontece conosco algumas vezes. Às vezes Deus nos conduz, nos leva ao deserto para verdadeiramente despertar algo em nós, que nós precisamos estar mais perto de Deus. Israel enfrentou exatamente isso, uma nuvem de gafanhoto que veio de uma forma tão aterrorizante que destruiu praticamente tudo que eles possuíam. A ponto que eles ficaram tão desesperados, eles enfrentaram um momento de tamanha escassez que até os animais não tinham o que comer. Tanto a agricultura, era um povo que vivia da agricultura, tanto a agricultura em si, os animais, tudo aquilo que eles produziam, tudo foi praticamente destruído. E aí quando eu perguntei para você sobre as circunstâncias adversas da sua vida, quando nós atravessamos por momentos ruins, por adversidades, o que nós fazemos?
Foi exatamente isso que Deus estava querendo mostrar para o povo de Israel. Olha, vocês estão diante de um momento difícil, diante de um momento ruim, e agora? O que fazer? O que fazer quando o patrão chega e diz para você que você está demitido? O que fazer quando o médico diz para você que não tem mais jeito? O que fazer quando você vê um filho perdido? O que fazer quando você vê uma família sendo destruída? O que fazer quando você perde alguém que você ama? O que fazer quando você está diante de algo que você não tem condição nenhuma de resolver? E você sabe que somente alguém que tem um poder sobrenatural pode agir em seu favor. Esse povo estava exatamente assim. O povo ficou sem saber o que fazer. E agora? E agora? Para onde nós vamos? Tudo destruído, tudo que nós construímos se perdeu assim, diante dos nossos olhos. Mas para tudo há um propósito. Como eu falei anteriormente, né? Até os momentos mais desafiadores que nós atravessamos têm um propósito, de nos levarmos para perto de Deus. E foi exatamente assim que aquele povo agiu, da mesma forma que nós agimos. E agora, o que fazer? E às vezes nós fazemos essa pergunta. Quando nós olhamos para o âmbito natural, nós olhamos para a adversidade e perguntamos o que nós vamos fazer. E aí o próprio texto, ele nos dá alguns pontos que o próprio Deus instruiu aquele povo o que eles tinham que fazer no momento daquela dificuldade. O que nós precisamos fazer quando o dia mau chega até você? O que fazer quando você perde algo valioso? E que você sabe que aquilo ali era um propósito de Deus para a tua vida. E de repente você foi roubado. De repente aquilo foi arrancado de você. E você sabe que Deus pode restituir. E a primeira coisa que o Senhor instrui aquele povo, está lá no capítulo 2, no versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum, choro e pranto. Diante daquela calamidade, diante daquela adversidade, o que o Senhor estava dizendo para aquele povo? Que aquele povo precisava fazer o caminho de volta para Deus. Mas é muito interessante porque aquele povo era um povo que declarava o nome do Senhor. Era um povo que servia ao Senhor. Mas nós percebemos que muitas vezes não passavam de declarações. Precisava haver algo muito mais profundo. E é exatamente isso que o Senhor nos ensina. No momento das adversidades, querido, o que você precisa fazer é mudar a rota. É voltar os teus olhos, é voltar o seu caminho, é voltar a sua vida para o Senhor. Porque muitas vezes nós estamos servindo a Deus de corpo. Nós estamos servindo a Deus presencialmente ou na nossa casa. Mas não é de coração. Nós louvamos ao Senhor mencionando palavras, mas não é adoração. E o que o Senhor estava instruindo aquele povo era exatamente isso. Olha, vocês precisam voltar o seu caminho para mim. Porque Deus é aquele que conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente qual é a intenção, quais são as suas atitudes, o que levou você a fazer determinadas coisas. Conhecendo o nosso coração, Ele sabe qual é a intenção pelo qual nós agimos de algumas maneiras, de alguma forma. Então a instrução de Deus era voltar-se para Deus, converter o seu caminho. E o que significa converter? Mudar o rumo da sua vida. Se nós caminhávamos numa direção e aquela direção não estava nos levando para Deus, a instrução que Deus nos dá é que nós mudamos a rota.
Eu preciso converter a rota, eu preciso voltar-me para Deus. Mas não voltar-se para Deus de qualquer maneira, voltar-se para Deus de todo o meu coração, de toda a minha vida. O Senhor sabia que aquelas declarações que eles faziam não passavam de palavras, era necessário algo muito mais profundo. Eu quero te dizer, querido, que não é diferente do nosso tempo. Da mesma forma que eles passaram por aquele momento difícil, nós também passamos. Nós também enfrentamos. Mas o Senhor quer mudar a nossa mentalidade. Que servir a Deus não é servir de qualquer maneira. É servir com todo o nosso coração. É entender que eu preciso dar ao Senhor aquilo que é mais valioso em mim, o meu coração e a minha vida. Eu não posso dar ao Senhor o resto do meu tempo. Eu não posso dar ao Senhor qualquer coisa. Eu preciso dar ao Senhor o sacrifício de louvor. Eu não posso dar ao Senhor aquilo que não me custe nada. Não é verdade? O Senhor quer ter conosco um relacionamento muito mais profundo. Então, o primeiro ponto, o Senhor estava instruindo eles a voltar-se, converter o coração a Deus. De que maneira? Com os jejuns, com o choro e com prantos. Existem momentos na nossa vida que nós vamos precisar jejuar, chorar, prantear até. Existem momentos que nós vamos precisar sim ir diante de Deus com o nosso sacrifício. Ir diante de Deus com as nossas lágrimas, com as nossas dores, na certeza de que Ele está cuidando de toda a nossa vida. Converter o nosso coração ao Pai. Segundo, uma das coisas que é nítido nesse texto, quando eles começam a passar por toda aquela escassez, quando eles começam a viver aquele momento de tamanha dificuldade, o Senhor diz, olha, vocês precisam se converter, vocês precisam mudar a rota, vocês precisam mudar o caminho, mas Ele também fala de arrependimento. Arrependimento. Também tem a ver com essa conversão. O arrependimento é reconhecer que nós trilhamos um caminho que não agrada o coração de Deus. Em toda a nossa trajetória cristã, nós precisamos nos arrepender. Porque a Bíblia mesmo diz que não há um justo sequer na terra. Se você está aqui, querido, achando que você é perfeito, que você nunca vai errar, que você não é um pecador, se você tem esse pensamento, eu quero dizer que esse pensamento aí precisa ser mudado. Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. Mas também a Bíblia diz que o Senhor se agrada de um coração quebrantado. Um coração contrito. O que é isso? É quando você reconhece. Eu reconheço que eu sou pecador. E todos os dias eu me volto para Deus em arrependimento. Agora o arrependimento fala do quê? Você reconhecer e você mudar. Porque se você somente reconhecer e você não ter uma atitude de mudança, não é arrependimento. O arrependimento é você voltar, não voltar àquela prática. É você entender, caí aqui. Ai, Senhor, eu te peço perdão por eu ter caído, eu te peço perdão por ter agido desta maneira, eu te peço perdão por ter feito determinadas coisas. E eu peço a ajuda do Espírito Santo para que eu não venha fazer de novo. E eu quero dizer para você também, querido, que você precisa da ajuda do Espírito Santo. Sempre. O Espírito Santo, ele funciona exatamente como esse termômetro. Quando você fala determinadas coisas, o Espírito Santo vai lá e te dá um alerta, liga um alerta, né? Isso você não devia ter falado, hein? Você não devia ter agido assim. Vai lá, reconhece os seus erros, pede perdão, assume, né? Se humilha, porque se você se humilhar, né, você vai ser exaltado.
Mas é isso que nós precisamos entender. Tudo começa pelo arrependimento. E a Bíblia nos ensina a nos humilharmos na presença de Deus. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Uma das coisas que o Senhor queria ensinar para esse povo era exatamente isso. Vocês precisam se arrepender. E aí eles começam, o próprio profeta Joel, ele começa a anunciar para os músicos, para os líderes, e ele começa a convocar toda aquela liderança, todo aquele povo a clamar, chorar, se arrepender, para que aquela situação fosse o quê? Anormalizada. Existem situações na nossa vida que nós olhamos e nós nos deparamos com um caos. E é exatamente essa postura que o Senhor quer que nós tomemos. Qual é essa postura? De arrependimento, de confiança em Deus, de voltar-se para Deus, de nos humilharmos diante da potente mão do Senhor. E é exatamente no momento de crise, no momento de adversidade, que o Senhor nos chama para perto. É tempo de nós estarmos perto do Senhor, amém? Terceiro ponto, nós vemos nitidamente uma situação de restituição. Primeiro, eles são assolados. Todas as suas plantações destruídas, tudo aquilo que pertencia ao povo de Israel, totalmente destruído. E aí nós vamos ver que o Senhor começa a instruir o que eles deveriam fazer. E quando aquele povo começa a perceber qual era o caminho a ser seguido, a Bíblia fala, o próprio Senhor fala o que aconteceria com eles. O Senhor ia restituir tudo. E quando nós falamos de restituição, nós falamos de quê? Do dobro, além. Tudo aquilo que existia, o Senhor vai dar além. Isso é restituição. Mas a restituição, ela começa quando nós alinhamos as nossas prioridades. A restituição começa quando nós entendemos quem nós precisamos dar ênfase. Às vezes, nós colocamos os problemas no lugar de Deus, as adversidades no lugar de Deus. E a nossa prioridade é o quê? É o reino. A nossa prioridade é o quê? Relacionamento com Deus. A nossa prioridade é o quê? É o Senhor. A nossa prioridade é o quê? É buscar as coisas do céu. A restituição começa quando eu acerto as prioridades da minha vida. Quando eu entendo o que precisa estar em primeiro lugar. Sabe aquelas pessoas que olham para um momento adverso e elas começam a se desesperar? E aí você fala, meu irmão, aonde está a sua fé? Meu irmão, aonde estão as promessas que o Senhor fez? Uma das coisas que nós podemos perceber quando tudo isso começa a acontecer, realmente é uma situação desesperadora. Se você olhar com seus olhos naturais, você vai perceber que era uma situação de extremo desespero. Hoje você tem tudo, amanhã você não tem nada. É desesperador. Mas aí fala da prioridade. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando nós falamos de restituição, a primeira coisa que vem à nossa mente são as questões financeiras. Aqui o Senhor estava dizendo exatamente isso. Olha, eu vou restaurar tudo aquilo que vocês perderam. Eu vou dar a vocês em dobro tudo aquilo que vocês perderam. Eu vou restituir além daquilo que foi destruído. Mas a restituição também fala daquilo que o Senhor queria fazer nesse momento com aquele povo. Era restaurar a comunhão daquele povo com Deus. Então, quando nós falamos de restituição, nós não estamos falando somente das questões financeiras. Eu quero que o Senhor restitua, o meu emprego, restitua a minha vida, eu quero ser próspero, eu quero, Geralmente a gente determina assim.
Mas a restituição também fala da nossa comunhão, que muitas vezes é perdida, que muitas vezes é roubada por conta das circunstâncias. Era exatamente isso que o Senhor estava ensinando para eles. Estabeleçam as suas prioridades. Ao invés de olhar para aquilo que está diante dos teus olhos de forma negativa, olhe para o alvo, olhe para Deus, olhe para as promessas, olhe para aquilo que Deus tem. O nosso alvo é Cristo. Nós cantamos isso, né? O nosso alvo é Cristo. Quando o seu alvo é Cristo, querido, você vai desviar o seu olhar das circunstâncias e você vai olhar para Deus. E não importa o que você atravessar, pode ter certeza que haverá um dia que já foi determinado por Deus, que você vai ter vitória. Porque o povo de Deus é exatamente assim. Nós vivemos momentos difíceis, mas esses momentos não duram para sempre. Sempre haverá o dia da sua vitória. Sabe aquela oração que você faz, às vezes, tantos anos? E às vezes você olha e fala, meu Deus, eu já oro há 10 anos, eu já oro há 15 anos, eu já oro, né? E eu não vejo nada acontecer. Só que a primeira mudança, a primeira transformação acontece dentro de você. Acontece dentro de quem ora. Às vezes nós oramos pelo outro, achando que Deus não está operando, Deus não está fazendo nada, eu não estou olhando e a pessoa continua a mesma coisa, a pessoa não muda, né? Nada sai do lugar, nada se movimenta. Mas é muito interessante porque a primeira transformação Deus começa a fazer na vida daquele que intercede. E aí você começa a ser mais fortalecido, vai te dando autoridade, vai te dando vigor, vai te dando fé. E aí as coisas vão, né, acontecendo de uma forma maravilhosa. Por quê? Porque existe o tempo. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E existe um processo. O processo que nós atravessamos é exatamente o processo da transformação. Porque se você não estiver preparado para receber aquilo que Deus tem para você, se você não estiver preparado, querido, você pode colocar a bênção, né, que Deus te deu, você pode transformar essa bênção em uma maldição. Então, o tempo da espera, o tempo do processo, é exatamente o tempo da preparação. Para o Senhor te alinhar, para você receber aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Quarto ponto é a fé. Uma das coisas que move a mão de Deus é a nossa fé. Restituição fala de fé. É interessante como essa palavra tão pequena é definida. Eu fui procurar algumas versões, eu fui procurar algumas definições, e eu achei algo muito profundo. Essa palavra fé, ela tem um significado muito profundo. Diz assim: fé é acreditar em coisas que se esperam. A fé faz você acreditar em algo que ainda não aconteceu, que você está esperando acontecer, mas que você acredita, independente das circunstâncias. É a convicção de fatos que você não vê. O que é convicção? Certeza. É a certeza de fatos que você ainda não está vendo, mas você tem plena certeza de que vai acontecer. Independente daquilo que nós vemos ou daquilo que nós ouvimos. Quando você tem fé, querido, nada te abala. Nenhuma palavra contrária te abala. Nada que vem para que você enxergue de forma diferente vai te abalar, vai diminuir a sua fé. E é interessante que lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, na Bíblia, diz que a fé transmite uma ideia de confiança. Sabe o que isso significa? Se eu confio, eu vejo. Você pode repetir isso comigo hoje? Se eu confio, eu vejo.
Isso precisa estar impregnado no teu coração. Se você confia, você vai ver o milagre acontecer na tua vida. Amém? Agora, como que a fé é introduzida na minha vida? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Quantas vezes nós oramos, Senhor, acrescenta a minha fé. Senhor, eu quero ter fé. E eu quero te dizer nesta noite, querido, quer ter fé? Vai ouvir a palavra de Deus. Vai ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E aí eu tenho certeza que a tua fé, ela vai ser fortalecida. A tua fé vai ser acrescentada. Amém? E para terminar, a restituição acontece com uma atitude. Nós vimos que aquele povo precisava voltar-se para Deus. Aquele povo precisava se arrepender. Aquele povo precisava estabelecer as suas prioridades, colocar Deus como centro, Deus como único, Deus como a primazia do seu coração. Aquele povo precisava de fé, acreditar, ter a convicção, ter a certeza de que Deus ia fazer alguma coisa. Mas uma das coisas também que nós precisamos ter para a restituição acontecer na nossa vida é a atitude. E hoje, quando eu meditava nisso, eu falava, Deus, atitude. A atitude, querido, sabe por quê? Nada cai do céu. Deus sempre vai trabalhar em parceria conosco. Eu entendi isso. Deus trabalha em parceria com o homem. Sabe o que isso significa? Aquilo que é para você fazer, querido, Deus não vai fazer por você. Aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Agora, o que é para o homem fazer, cabe ao homem. Cabe ao homem ter um posicionamento. Cabe ao homem ter uma atitude. Agora, reverter a situação, operar o milagre, fazer o sobrenatural, compete a Deus. Agora, a nossa atitude de fé, a atitude de se levantar, de se posicionar, de estar firme. Essa atitude precisa existir no nosso coração. Sabe por quê, querido? Hoje eu pensava nessas coisas. Porque há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. E enquanto esse tempo não chega, de que forma você vai viver? Enquanto esse tempo não chega, o que você vai fazer? Você vai viver prostrado? Você vai viver de qualquer maneira? Você vai viver cabisbaixo? Você vai viver entristecido? Não. Enquanto a restituição não chega, você vai ter uma atitude de um homem e de uma mulher de Deus. De se posicionar em Deus. E dizer para Deus, Senhor, eu continuo. Ainda que com as minhas dores. Eu continuo, ainda que as situações estejam adversas. Senhor, eu continuo. Ainda que as minhas forças estejam acabando. Senhor, eu continuo. Ainda que meu físico esteja acometido de uma enfermidade. Senhor, eu continuo crendo que o Senhor é aquele que faz além do que eu possa imaginar. Isso é atitude. E é exatamente isso que o Senhor quer da nossa vida, nesse dia, nessa hora, nesse tempo. O Senhor quer de nós um posicionamento. E eu quero que você guarde no seu coração, para a restituição acontecer na tua vida, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. Senhor, eu me posiciono. Eu estou aqui como um guerreiro. Eu estou aqui como uma guerreira. Me posicionando diante da presença do Senhor. Para declarar que eu permanecerei firme. Independente das situações que eu vou atravessar. Eu quero que você se coloque de pé nesta noite. Você que está aí na sua casa, querido, eu quero te dizer que é tempo de restituição. É tempo de Deus alcançar o coração da sua família.
É tempo de Deus alcançar o coração dos teus filhos. É tempo de Deus fazer um milagre. Mas você precisa se posicionar nesta noite, numa atitude de fé, de arrependimento, de conversão, de aliança. E nós vamos cantar esse louvor como uma oração. Eu quero que você esteja bem livre na presença do Senhor. Deixa Deus ministrar sobre a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Neste lugar, Tu és real. Você pode dizer a Ele: eu vou me entregar a Ti, Senhor, de todo o meu coração. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Diga para Ele hoje: se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és Senhor. Você pode levantar bem alto as tuas mãos. Nós Te bendizemos, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos por esses dias que